Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Eu sou o Jean Becker, seu moderador de hoje, e juntos vamos aprender sobre aprendizado de máquina, PLN, processamento de linguagem natural, redes neurais e suas aplicações nos negócios. O especialista que vai tratar sobre esse tema é o Carlos Azevedo. Tudo bom, Carlos? Seja muito bem-vindo. Tudo ótimo, Gia. Muito obrigado, muito feliz de estar aqui, ansioso para ministrar os conteúdos para os alunos da Exame. Maravilha. Antes da gente começar, você pode contar um pouquinho da sua trajetória para gente? Claro, Jean, eu sou formado em ciência da computação, toda a minha formação acadêmica é nessa área, então fiz mestrado, fiz doutorado nessa área, pesquisa, escrevi artigos sobre novas técnicas, novos algoritmos de IA e aprendizado de máquina, com reconhecimento também. Então, Sociedade Brasileira de Computação, tive uma premiação no mestrado com respeito ao trabalho que eu desenvolvi lá, no doutorado a mesma coisa, e hoje, 10 anos depois que eu completei o doutorado, essa área está explodindo, e eu tive o privilégio também de ter uma carreira na indústria fazendo o que eu gosto, trabalhando com IA e aprendizado de máquina. Comecei lá atrás, ainda na graduação, como engenheiro de software, em startups, empresas pernambucanas, programação web, ainda não era IA, mas logo que eu comecei, terminei o doutorado, eu ingressei na indústria de pesquisa, desenvolvimento e inovação, tive a honra e o privilégio de ser o primeiro pesquisador da Ericsson, uma grande multinacional sueca aqui no Brasil, montar uma área de pesquisa em IA, eu tive a chance de construir a área, construir os primeiros projetos na América Latina para a Ericsson Research, passei pela Samsung Research, então todas essas empresas têm uma super demanda por IA embarcada em dispositivos inteligentes, geladeiras inteligentes, o tópico de internet das coisas também é um tópico que demanda muita inteligência artificial, e uma vez que eu passei esse período da minha carreira nesse tipo de indústria, eu migrei também para a área de ciência de dados, que é uma área super próxima de aprendizado de máquina, utiliza essas técnicas que a gente vai discutir aqui no curso. E aí eu tive uma passagem por algumas startups, como Quinto Andar, Zen Club, liderando, gerindo times de dados, portfólios de projetos de inteligência artificial. Também passei por empresas de varejo, como a Amo Varejo Coteminas, e hoje eu sou sócio associado na Bain Company e líder de toda a parte que atende os clientes da Bain na América do Sul em projetos de IA e Machine Learning. Que ótimo, bastante experiência e já aplicada no mercado de trabalho para a gente pegar aqui e já ir aprendendo ao longo dos nossos vídeos. Antes da gente continuar, eu queria saber se tem alguma curiosidade, alguma coisa assim que você poderia contar para gente. Claro, Jean, é uma curiosidade bem aqui para os nerds, né? E como não poderia deixar de ser, a curiosidade que eu adoro criar música, criar arte com inteligência artificial. Eu tenho acompanhado as primeiras ferramentas desde que surgiu esse boom em 2021, 2022, e eu até imprimi um quadro, Jean, Que com IA generativa, está demais! lá na parede do meu quarto, então pretendo imprimir outros, porque realmente é muito terapêutico, e a IA, acho que para toda essa parte criativa, de geração de conteúdo, geração de música também é uma coisa, eu amo música, toco piano, teclado, canto, então uma das coisas que eu mais gosto de fazer no final de semana é criar arte com inteligência artificial. Olha só, criando uma dupla aí, né? Co-colaboração com a IA, já estou treinando para que ela goste de mim quando ela ficar consciente e Demais. dominar o mundo, porque as coisas estão acontecendo muito rapidamente, e a IA pode ser uma parceira criativa, pode ser uma parceira de produtividade, e eu estou completamente inserido nesse meio e bem empolgado com o que está por vir. Ah, eu quero um spoiler já, que ferramenta que você usa? Olha, eu tenho usado uma ferramenta bem bacana chamada Udio, então é áudio sem o A, Udio, acabou de ser liberado, início de abril, ex-pesquisadores do Google DeepMinds, e basicamente você usa técnicas de engenharia de prompts em linguagem natural para direcionar como se você estivesse falando com um produtor musical, já. Então você Olha. pode falar como você gostaria que a letra fosse, as técnicas vocais, o acabamento final da produção, o ritmo, a sequência de versos, refrão. É maravilhoso, eu já criei de tudo. Eu criei música clássica, eu criei mangue beat, porque eu sou de Recife, Que com sotaque incrível! pernambucano. É uma coisa fascinante, é um produto que está em beta, tem a versão grátis, e eu super recomendo, realmente, é bem divertido, só
Cuidado para não se viciar, porque é fantástico. Já me animei aqui, eu garanto que você que está aí também se animou. E agora que a gente já tem todas essas informações sobre o Carlos, aproveita para se conectar com ele também lá no LinkedIn. Assim você pode ficar por dentro das novidades e dos conteúdos postados sobre o nosso especialista. Vamos começar? Vamos lá, João. Então, bora lá! Na era da transformação digital, a inteligência artificial surge como protagonista nos negócios. E a partir de agora, você vai analisar como a IA evoluiu ao longo do tempo e como as empresas estão adotando essa tecnologia para transformar suas operações e estratégias. Vamos nessa? Carlos, conta pra gente a agenda desse bloco. Jean, esse bloco é muito legal, eu diria que é um kit de sobrevivência de tudo que um executivo, um gestor, um líder de negócio precisa saber sobre inteligência artificial. A gente vai cobrir o que é inteligência artificial, percebendo como esse conceito vem evoluindo, os principais marcos, de onde veio, para onde vai, qual é o estado atual da inteligência artificial em termos da adoção da tecnologia nos negócios, os casos de uso, estatísticas por setor, como é o processo de construir uma metodologia de projeto em IA, do que a IA é feita, quais são os elementos básicos, os blocos construtivos, os elementos que você precisa considerar na hora de montar uma ferramenta, um produto de IA, e, finalmente, os tipos de modelos que existem em inteligência artificial. Então, a gente vai dar exemplos práticos e vai falar sobre o impacto da tecnologia no negócio. Bom, no próximo vídeo, o Carlos vai explorar desde os conceitos introdutórios até as aplicações práticas dessa tecnologia no mundo dos negócios. Não perca! Esse vídeo é o ponto de partida para entendermos como a IA está moldando o cenário empresarial. Então, vamos lá entender sobre o universo da inteligência artificial e suas aplicações no negócio. Carlos, por favor, você poderia explicar um pouquinho sobre as perspectivas que a IA pode ser compreendida e como que essas ideias se conectam com as aplicações nos negócios? Claro, Jean, com o maior prazer. Então, gente, vamos começar trazendo algumas perspectivas, definições, entendendo como o conceito de IA e o ponto de vista sobre o que significa inteligência artificial foi evoluindo com o tempo. Então, nada melhor do que a gente começar pela definição clássica do que é a IA, vinda de ninguém mais, ninguém menos do que a pessoa que cunhou o termo inteligência artificial, o grande matemático John McCarthy, numa conferência em 1956. Ele falou o seguinte, que IA é a ciência e a engenharia de fazer máquinas inteligentes, especialmente programas de computador inteligente. Então, daí você percebe que há um vínculo entre o conceito de inteligência artificial como um programa de computador, a computação estava engateando naquela época, na década de 50, então programa de computador que conseguisse emular comportamento inteligente humano. Então, é uma definição super aberta, porque ele não explicou exatamente o que é inteligência e nem que tipos de programa de computadores são inteligentes e quais não são inteligentes. Mas é uma primeira definição que norteia e faz esse vínculo entre inteligência artificial e ciência da computação. Depois, os conceitos foram evoluindo e a gente, em 1998, eu trago uma referência do Nilsson, ele não foi o único a dizer algo nessa linha, mas uma abordagem, uma visão mais pragmática sobre o que é inteligência artificial. O Nilsson falou o seguinte nesse livro: IA é a atividade de usar computadores para fazer coisas que, por enquanto, as pessoas fazem melhor. Então, nessa definição, duas coisas chamam a atenção. Primeiro, o Nilsson estabelece um vínculo entre inteligência artificial e uma ambição de que esses computadores, esses programas, não só se comportem de forma inteligente, mas que consigam igualar ou superar o desempenho
humano, ou mimetizar esse desempenho. Então, aqui a gente já tem um horizonte, uma barra, uma ambição de onde a inteligência artificial gostaria de chegar. Mas, ao mesmo tempo, é uma definição móvel, que muda com o tempo, porque aquilo que era considerado inteligência artificial antes, hoje não é mais visto assim. Então, por exemplo, desde que o Google foi inventado, o problema de busca de documentos em larga escala, milhões de documentos, é um problema resolvido. A gente usa o Google há décadas e a gente está super acostumado. Na época foi uma revolução, organizou todo o conhecimento do mundo. Imagina um humano procurar conteúdos relevantes a partir de uma busca com palavras-chave, com frases escritas em linguagem natural, e conseguir realmente encontrar documentos e conteúdos, blogs, tweets, PDFs, que vão ter as respostas que ele precisa. Você precisaria de uma frota de bibliotecários e de pessoas fazendo isso antes do advento da internet e do Google. E naquela época foi uma grande revolução e as pessoas consideravam como inteligência artificial. Hoje em dia, ninguém mais pensa nisso. Então, deixou de ser inteligência artificial, que a gente considera hoje inteligência artificial passou a ser outras coisas, geração de conteúdo, geração de texto, a IA generativa está aí. Então, essa é uma definição interessante que mostra esse aspecto camaleão da inteligência artificial como algo que está sempre no horizonte futuro, sempre sendo perseguido, a gente nunca alcança. E depois a gente tem uma outra perspectiva, que é a perspectiva moderna. Esse é o livro do Russell e Norvig. O Peter Norvig, ele é diretor de IA do Google já há décadas, e é um livro-texto padrão, base adotado em todos os bons cursos de inteligência artificial em ciência da computação. E esse livro, estou colocando aqui a terceira edição de 2009, ele define IA como o estudo de agentes que recebem percepções do ambiente e executam ações. Então, nessa perspectiva moderna, a IA deixa de ser algo etéreo, algo que a gente vai dotar os computadores de inteligência, isso pode querer dizer qualquer coisa, para vincular a IA como algo que realiza ação, que toma decisões, que age no mundo, seguindo objetivos, gerando valor para o negócio, decidindo por um usuário, tendo as preferências, tendo conhecimento sobre os desejos do usuário. Um agente é essa entidade que age em nome de. Então, vincular IA com o conceito de agentes é importante e explica muito do momento que a gente está vendo inteligência artificial. A gente vai ver ao longo desse bloco como um agente é construído e a gente vai entender o poder de definir inteligência artificial como agente, porque isso explica toda a parte de automação de sistemas. Vou dar um exemplo, Jean. A gente fez um trabalho para um cliente, um trabalho público, que é o Carrefour na França. Se você entrar hoje carrefour.fr e souber falar francês, você vai ver um agente inteligente para e-commerce conversacional. Você pode conversar com esse agente e falar assim, olha, vou fazer um churrasco para 10 pessoas, 2 são veganas, o que é que eu deveria colocar no meu carrinho de compras? E esse agente ele vai consultar as bases de produto, o estoque, as tabelas de preço, vai raciocinar em cima desses dados, desse contexto, e vai montar uma cesta para você poder fazer o seu churrasco, atendendo aos seus desejos e às suas preferências. E ele vai poder colocar os itens automaticamente no carrinho, ou seja, ele vai poder agir de acordo com os seus desejos. Então, isso é um agente e essa é a definição moderna de inteligência artificial. Dito isso, quais são os elementos de um agente? Vamos formalizar esse exemplo, tudo que a gente falou. Primeiro, aqui eu já trago um elemento de aprendizado de máquina, que é o objetivo desse módulo, desse bloco. Também explicar o que é aprendizado de máquina. No contexto de inteligência artificial, o aprendizado de máquina é utilizado em agentes para estimar o estado do mundo e avaliar ações. Então, nesse exemplo do carrinho de compras,
O que é estimar o estado do mundo? É olhar, por exemplo, os produtos que eu tenho disponíveis, a descrição do produto, quanto eu tenho de estoque, e eu vou avaliar a ação de pegar ali uma picanha e colocar no carrinho, ou uma cebola que a pessoa pode assar para o churrasco, etc. Mas eu não vou recomendar, por exemplo, um shampoo que não tem nada a ver com churrasco. Então, o aprendizado de máquina, ele é utilizado para ensinar o agente a vincular e relacionar os desejos e os objetivos do usuário, o estado do mundo, às ações, o valor das ações que ele precisa tomar. Depois, um outro elemento interessante em agentes é o elemento da percepção. A percepção em um agente são os dados que o agente usa para entender o estado atual do ambiente. Então, por exemplo, é a tabela de preços. Né? Se eu digo nessa conversa fictícia, que não é tão fictícia, você pode usar no site do Carrefour, sobre o carrinho de compras, que eu tenho um orçamento de 200 euros para gastar com churrasco. Vai ser um baita churrasco. Aqui, a gente vai pegar esse dado, essa informação que você falou, R$ 200, vai pegar a tabela de preços, entendendo essas restrições, ele vai tomar as ações que vão respeitar também esse estado do mundo. O terceiro elemento é o elemento de racionalidade. Então, o que é ser racional no contexto de um agente de inteligência artificial? É tomar decisões baseadas no cumprimento dos objetivos. Então, aqui o objetivo é vender itens conversacionalmente dentro de um e-commerce. Então, o agente ele não vai falar sobre como você deve preparar a sua carne ou aquecer o fogo necessariamente nesse contexto. Ele está ali para te recomendar ações, te recomendar compras, falar sobre descontos e promoção. Então, esse é o princípio da racionalidade em agentes de inteligência artificial. E, por fim, o planejamento. O agente ele precisa ter um entendimento de qual é o processo, por exemplo, de negócio que ele está seguindo. Ele precisa entender o passo a passo para cumprir esses objetivos. Um primeiro passo é te recomendar os itens. O segundo passo é calcular o total que a compra ficaria. Um terceiro passo, talvez aplicar as regras de negócio sobre descontos. O quarto passo, te incentivar a fechar a compra ou perguntar se você gostou do que ele recomendou, se você quer fazer alguma alteração. E o quinto passo é te auxiliar a fechar o carrinho, a fazer todo o processo de pagamento. Então, essa quebra de comportamento passo a passo, quando programado em um agente de inteligência artificial, é chamado de planejamento e existem técnicas para fazer isso. Quando a gente olha também mais internamente como é que o conhecimento em um agente ele é representado, esse conhecimento é necessário para entender e prever mudanças e resultados. Então, por exemplo, o agente ele tem que estar preparado para um feedback negativo do usuário. Então, obrigado, vi que você me recomendou alguns itens, mas lembra que eu te falei que 2 pessoas eram veganas? Você não colocou ingredientes suficientes para atender essas 2 pessoas. Então, isso é uma mudança de requisito em que o agente está sendo submetido e o agente precisa ter um modelo de mundo para considerar cenários. E se eu tenho um feedback negativo, como é que eu reajo a esse feedback? Eu posso reagir, por exemplo, recomendando trocas de itens. Então, saber o que fazer em resposta a mudanças é importante na modelagem de um agente de inteligência artificial e é o que a gente faz na representação do conhecimento. Prever consequências é a mesma coisa. Se eu recomendo itens que ficam muito caros ou que são dos elementos mais caros e eu tenho acesso ao histórico desse cliente, não é um cliente novo, é um cliente recorrente, e eu sei o ticket médio desse cliente, eu sei que normalmente ele gasta 100 euros, então eu preciso prever que vai ter uma probabilidade de rejeição alta das minhas recomendações se eu começar a desviar muito desse ticket médio. Então, esses modelos preditivos também são elementos importantes de agentes. E, finalmente, o elemento de raciocínio. Então, raciocínio, existem vários modos de raciocínio, mas o principal é o raciocínio por inferência. Então, o agente utiliza conhecimento adquirido
para planejar ações. Então, vou dar um exemplo nesse contexto de recomendação. Se eu tenho conhecimento adquirido de clientes semelhantes, que fizeram perguntas semelhantes sobre esse churrasco, e eu tenho histórico daquilo que as pessoas gostaram, não gostaram, pediram para trocar ou não pediram para trocar, eu já consigo usar esse raciocínio, essa inferência de dados históricos, para ajustar o carrinho de compras de modo a maximizar a chance que o usuário vai ficar satisfeito já na minha primeira recomendação. Então, isso é chamado também de raciocínio por inferência. E como é que um agente, então, de inteligência artificial é arquitetado? Então, nesse diagrama, eu trago um tipo específico de agente, que é o agente dirigido por objetivos. Todos os elementos que a gente discutiu estão aqui e as setinhas mostram como é que esses elementos se relacionam. Então, várias perguntas precisam ser feitas por um agente de inteligência artificial. Por exemplo, como é que o mundo está agora? Para isso, ele precisa ter um modelo do estado atual do mundo. Nesse contexto de compras por e-commerce, um estado válido pode ser o momento de indicação de produtos, um outro estado válido pode ser o momento de fechar o carrinho, um outro estado válido pode ser o momento de realizar o checkout do carrinho. A outra pergunta que o agente pode fazer é como será se eu tomar ação A, ou ação B, ou ação C? Qual é a chance do usuário ficar satisfeito com essa decisão e gerar uma conversão e valor para o negócio? É uma outra pergunta, e a gente tem modelos específicos embutidos em um agente de inteligência artificial para ajudar o agente a raciocinar e responder essa pergunta. E a outra pergunta relevante é: que ação eu devo tomar agora? Então, eu sei como o mundo está, eu sei avaliar o valor das minhas ações, e agora qual é a regra racional que eu preciso usar para escolher qual é a melhor ação dentre essas opções, dado os riscos, dados as incertezas, dado a receita esperada que eu posso capturar, ou a conversão esperada que eu posso atingir com cada uma das recomendações. Então, isso daqui precisa ser vinculado aos objetivos do agente. Então, é assim que um agente baseado em objetivos funciona. Então, vamos ver como é agora que essas tecnologias de inteligência artificial estão moldando o futuro, qual é o impacto econômico que isso está tendo hoje na sociedade. Então, a gente traz aqui alguns dados e pesquisas da própria Bain e outras consultorias do cenário atual e das projeções para 2030, que é um ano marco para a inteligência artificial, onde a gente vai ter um pico de mercado. Então, primeiro, vamos falar em questão do PIB global. O PIB global, impulsionado com tecnologias de inteligência artificial, as melhores predições de analistas falam em aumento de 26%. Então, uma contribuição muito relevante para a economia global, com uma só tecnologia, tamanho a importância da inteligência artificial. Um crescimento anual, uma taxa de crescimento anual para a gente chegar até lá 2030 de 36,8%, que é algo assombroso, é uma taxa muito acelerada. Quando a gente olha um pouco por regiões, vamos trazer aqui dois players super importantes, a China. Então, o impacto do PIB na China vai ser mais que 26%, bem em linha com as projeções globais. E na América do Norte, incluindo Canadá, Estados Unidos e México, um pouco mais moderado, 14,5% no PIB global. Então, tem regiões que vão se beneficiar mais rapidamente, devido à característica de mercado, outras vai demorar um pouco mais para chegar lá, mas todas vão ter um impacto muito relevante até 2030. E nos benefícios econômicos, a gente tem três dimensões relevantes. Primeiro, em termos de produtividade da força de trabalho. É esperado que até 2030 a IA acrescente 6,6 trilhões de dólares de valor somente por conta de ganhos de produtividade, tornando as pessoas mais produtivas. Então, para as pessoas que acham que vai substituir todo mundo, não é bem assim. É tornar as pessoas mais produtivas, gerando impacto econômico positivo e valorizando o trabalhador. Em termos de consumo, quando a gente olha para o mercado de consumo, novos produtos, o quanto de consumo a mais vai ser produzido com inteligência artificial, a gente fala de cifras de 9,1 trilhões de dólares. E em termos de redução de custos, na média, nas empresas, a gente fala em faixas entre 10% a 15% de redução
de custos operacionais devido à adoção de tecnologias de IA. Quando a gente fala de outras dimensões fora da parte econômica, a gente fala de dimensões mais sociais. Então, o impacto na força de trabalho e emprego. Aqui um relatório de um grupo de IA de Stanford que foi liberado há muito pouco tempo. Uma estimativa de 20% dos empregos estão em risco. Então, claro, existe também os tópicos sobre displacement de empregos, sobre pessoas que vão precisar se reposicionar, encontrar novas carreiras. A gente tem visto o quanto a IA tem revolucionado a parte de geração de conteúdo, escrita de conteúdo. Então, toda a parte de trabalho que é cognitivo, que eu preciso escrever, que eu preciso desenhar, criar, a IA vai transformar, vai precisar de menos gente, as pessoas que vão estar lá vão se tornar mais produtivas, e é preciso encontrar novas formas de trabalho para as pessoas que estão em certas carreiras. Por outro lado, vários outros empregos serão criados. Em termos de inovação tecnológica, eu posso destacar os avanços em saúde e tecnologia. Tecnologia é o setor que mais tem se beneficiado hoje com inteligência artificial. A produção de software, por exemplo, tem sido bastante acelerada e é o caso de uso com maior tração em adoção. Mas a gente não pode esquecer dos avanços em saúde, diagnóstico médico e tudo mais. Então, são cifras de 93 bilhões de investimentos globais até 2030. E a parte de percepção pública e impacto social, quando a gente pergunta a várias pessoas de diferentes culturas e centenas de países, 66% das pessoas de diferentes camadas sociais acreditam que a IA impactará as suas vidas, e 52% dessas pessoas expressando maior nervosismo. Então, é uma tecnologia que realmente está mexendo com o mundo e mexendo com até o psicológico e as perspectivas de futuro das novas gerações. Quando a gente olha essa parte de investimento, no gráfico da esquerda a gente vê a situação em 2020 e no da direita 2023, no ano passado. Olha aquela bolinha cor-de-rosa do lado esquerdo que a gente chama de modelos de fundação. Esses são os modelos que alimentam tecnologias disruptivas como o ChatGPT, por exemplo. Em 2020, os investimentos eram da ordem de 44 milhões de dólares. Eram nada frente ao mercado de investimentos global. Em 2023, mais de 16 bilhões de dólares foram colocados para desenvolver ainda mais esses modelos. Então, era um mercado que não existia e, de repente, explodiu. E todas as outras bolas, a parte de gestão de dados, operações de AI, machine learning, infraestrutura, cresceram também investimento impulsionados por esse boom em modelos grandes de linguagem. E aqui eu vou trazer 2 exemplos para tangibilizar atuais do impacto da IA nos negócios na sociedade. Já falei de saúde, então aqui eu trago um modelo que a Google lançou recentemente, já fez várias atualizações, semana passada já atualizou com o novo modelo Gemini, é o MedPalm 2, hoje eles já têm o Med Gemini, mas é um modelo que consegue ler imagens e texto. Então, imagina um médico, eu te dou uma imagem de exame radiológico, e tem uma discussão técnica com você de hipóteses diagnósticas, de como é que está o pulmão, de como é que está o coração, o volume, e toda a parte técnica que os radiologistas precisam prestar atenção. Esses modelos são conversacionais e com entendimento visual das imagens alcançaram 86,5% de acurácia em testes chamados MedQA, que são os testes que os médicos usam nos Estados Unidos para se preparar, para terem suas credenciais, a sua licença médica, o que é uma taxa de aprovação certamente muito maior do que médicos humanos hoje em dia. Então, é uma tecnologia que está transformando e está beneficiando também a nossa vida, né? Então, melhor diagnóstico médico, melhora as taxas, reduzem as taxas de falso positivo, falso negativo, e você tem mais conforto e segurança na hora de tratar um problema de saúde.
Um outro exemplo que eu trago é serviços financeiros. Vamos falar também de dinheiro de negócio. Eu trago aqui o caso da Klarna, que é uma empresa sueca de pagamentos e de operações financeiras. Esse é o principal case de sucesso da própria OpenAI. A OpenAI trabalhou diretamente com a Klarna num assistente de IA embarcado no aplicativo. Em cerca de um mês, esse agente gerenciou conversas que, se você fosse precisar de humanos, teria sido necessário 700 atendentes humanos para dar conta da demanda. Então, conseguiu dar conta da demanda de forma autônoma, gerando 2,3 milhões de conversas em um único mês. Resultados: melhoria na resolução de problemas, reduziu 25% das consultas repetidas, em que a pessoa precisa retornar e perguntar de novo, porque de repente a informação não foi passada corretamente, ou ela não entendeu. O tempo de resolução das dúvidas que a pessoa tinha reduziu de 11 para menos de 2 minutos, e eles esperam 40 milhões de dólares de receita adicional até o fim de 2024. E isso é apenas um exemplo, isso está acontecendo um pouco mais lentamente no Brasil, e nos próximos vídeos a gente vai entender um pouco essas diferenças entre Estados Unidos e Brasil em termos de adoção. Maravilha, nossa, a gente sabe do boom da área, mas olhando assim esses grandes números, é impactante, né? Total, Jean, é impactante. A gente, toda vez que uma tecnologia disruptiva é lançada, demora um pouco para ver o impacto. Esses já são números relevantes. Quando você considera que o ChatGPT, por exemplo, foi lançado ali, o boom aconteceu em 2022, 2023, 2024 já terem esses resultados menos de 2 anos depois, é surpreendente. Em nenhum outro momento a inteligência artificial teve impacto tão rápido e grande nos negócios como atualmente. Muito bom. E no próximo vídeo, a gente vai explorar a evolução da inteligência artificial nos negócios. Não perca! Você vai entender como essa tecnologia tem evoluído e se integrado ao mundo empresarial. Até o próximo vídeo. Olá! Agora vamos conversar sobre a evolução da inteligência artificial nos negócios e como tem sido incrível observar essa transformação ao longo dos anos. Carlos, você pode dizer para a gente quais que foram os marcos dessa evolução? Claro, Jean, os marcos foram muitos, inúmeros. Aqui eu vou dar uma resumida e passar os principais marcos por décadas. Então a gente começa, como não poderia deixar, da década de 50, quando a inteligência artificial foi criada. Entre 50 e 70, claro, 56, o termo inteligência artificial foi cunhado pela primeira vez, houve um boom de adoção. Em 66, por exemplo, a gente teve o primeiro programa capaz de processar linguagem natural desenvolvido no MIT, que é um centro de excelência. Então, percebam que tudo isso que está em voga hoje não é novo. Processamento de linguagem natural vem da década de 60. Então, as fundações da IA foram construídas nesse período de 20 a 30 anos. Na década de 80, a gente começou a ver aplicações mais comerciais. A IA sai dos laboratórios e começa a impactar negócios. Então, em 1980, a gente teve o primeiro programa baseado em regras de classificação para apoio à decisão, ajudar usuários a escolher configurações de computadores. Computador era uma novidade naquela época e era algo muito caro e com muitas opções. Então, infelizmente, esses programas classificatórios, eles não eram perfeitos e também não aprendiam com feedback humano e tudo mais, era algo muito rudimentar. Mas em 1986, foi concebido um algoritmo chamado retropropagação de erros, backpropagation, que revolucionou toda a parte de IA e aprendizado de máquina para permitir que as máquinas aprendessem com exemplos e aprendessem a partir dos dados. Então, década de 80, a era do aprendizado de máquina. Década de 90, 2000, algo muito relevante aconteceu na economia global, que foi a adoção em larga escala da internet. Então, naturalmente, aplicações como e-commerce, capitaneado pela Amazon globalmente,
começou a impulsionar a direção com que a IA foi sendo dirigida, numa direção de prover tecnologia para sistemas de recomendação de produtos. Então, aquele famoso, pessoas que compraram esse produto também compraram este outro produto. Você já precisa de aprendizado de máquina e de inteligência artificial para entregar esse tipo de funcionalidade. Famosamente, o Netflix, fundado ali na década de 90, começou a colocar muito dinheiro em recomendação, sistemas de recomendação IA, fez vários concursos, e quem é da área se lembra muito bem, no início dos anos 2000, dos concursos que a Netflix fazia para ver quem desenvolvia o melhor algoritmo de recomendação das séries, dos filmes, e hoje é uma feature que a gente super se acostumou, mas as bases disso começou a ser construídas nas décadas de 90, 2000. Na década de 2010, a gente teve o período que a gente chama de era do Big Data. Só se falava desse tal de Big Data. É uma consequência lógica do que a gente viu na década anterior. Se agora eu tenho internet e coloco centenas de milhões e bilhões de pessoas conectadas em rede, consumindo conteúdo e gerando dados, porque cada clique, cada scroll, cada termo de busca, cada ação que as pessoas fazem nos sites gera um traço, gera dados que posso usar para alimentar e melhorar o desempenho de inteligência artificial. Eu gero a demanda, portanto, de tecnologias capazes de processar dados em grande escala, em alto volume. Então, em 2012, o próprio Google lançou um conceito de MapReduce, uma tecnologia fundamental que foi incorporada num produto chamado Hadoop. Foi o primeiro produto que permitiu o processamento distribuído de dados em larga escala. Isso foi uma fundação para que os algoritmos de inteligência artificial pudessem operar em larga escala a partir de então. E em 2015, o primeiro resultado super-humano em que uma rede neural chamada ResNet superou o desempenho do melhor humano numa competição de reconhecimento de imagens. Imagina que eu tenho milhões de imagens com tudo que é categoria, animais, espécies específicas, objetos. As melhores pessoas, os melhores humanos têm dificuldade de diferenciar, por exemplo, um jaguar de um tigre por conta das nuances, e tem taxas de erro relevantes. E uma rede neural consegue uma taxa de erro de apenas 3,5%. A partir daí, a gente entra na era atual que a gente está vivendo, então a gente já está acostumando com o fato de ter superado o desempenho humano em várias tarefas, e a gente está vendo agora a área e a era da IA generativa, em que a IA não somente é capaz de reconhecer objetos, classificar padrões, predizer demanda, mas também gerar conteúdo novo. E isso veio ainda em 2017, com o advento da arquitetura de transformas, que a gente vai estudar, mas também em 2020, com a disponibilização desses grandes modelos de linguagem, treinados com uma vasta quantidade de dados, praticamente players como OpenAI, Google, Meta, fazem uma grande varredura de toda a internet, livros, e usa esse conteúdo para treinar esses modelos, e depois os disponibiliza para uso com modelo de negócio pay-per-use. Então, a primeira vez que a gente viu falar de modelos com 175 bilhões de parâmetros que executam de forma eficiente, e isso mudou completamente o jogo. Então, se a gente agora olhar em termos de progresso de desempenho, equiparidade do desempenho da IA com o desempenho humano, a gente vê que, primeiro, a IA está acelerando. Então, a gente viu uma aceleração nos anos 2000, mas principalmente após 2010, é uma aceleração exponencial. A gente vê que a paridade com o desempenho humano está acontecendo cada vez mais rápida, e a gente vê também que a tendência é que isso continue acontecendo em outros domínios. Geração de música, geração de vídeo, todo novo problema que a comunidade se debruça para resolver, os resultados vêm, são equivalentes ou melhores que os melhores humanos, e isso acontece em um tempo cada vez menor, é o que ilustra esse gráfico que vocês estão vendo. São vários problemas, reconhecimento de escrita, fala, imagem, leitura, compreensão de linguagem. A barrinha vermelha é o desempenho humano,
e você vê o ano em que a comunidade começou a se debruçar para resolver o problema, e o que esse gráfico mostra é isso que a gente falou no slide anterior, que esse tempo está cada vez menor, às vezes é de um ano para outro, às vezes não demora nem 2 anos para a comunidade se debruçar, resolver um problema e encontrar um modelo, um algoritmo que supera o desempenho dos melhores humanos. Vamos olhar as estatísticas de adoção da IA, então, agora nos negócios. Então, claro, essa tecnologia com esse tipo de desempenho e aceleração vai ter um impacto relevante, e aqui a gente vai trazer dados tanto de clientes corporativos no Brasil e Estados Unidos. Então, a Bain Company perguntou a essas pessoas quais são as prioridades de investimento, como a IA se posiciona nas prioridades de investimento corporativo. No Brasil, 72% dos executivos veem a IA como prioridade em 2024. Nos Estados Unidos, esse número sobe para 92%. Então, nos Estados Unidos, as grandes empresas Fortune 500 estão dizendo assim, olha, para tudo, IA é transformacional, vamos executar, vamos mudar a nossa agenda de negócio, vamos contratar mais pessoas, colocar mais recursos, investir, porque se a gente não fizer, os concorrentes vão fazer e a gente vai ficar para trás. No Brasil, é um bom número, mas você vê que tem um gap, ainda não é a absoluta maioria das empresas que estão considerando o IA como a prioridade número 1. Em termos de expectativa dos resultados, os executivos enxergam também um pouco a questão da adoção da IA de uma forma diferente no Brasil e nos Estados Unidos. Ambos, no Brasil e Estados Unidos, o aumento de produtividade é o benefício que eles mais esperam. Agora, em segundo lugar, tem uma pequena divergência. Enquanto no Brasil, 69% dos executivos têm expectativas que a IA melhore a experiência do cliente, nos Estados Unidos, eles esperam já uma expansão de receita. Então, pequenas diferenças culturais de mercado para entender um pouco como os executivos do Brasil e Estados Unidos pensam. Em termos de adoção, esse é um dado ainda que me preocupa no Brasil. 58% dos brasileiros estão em fase exploratória ainda. Né? Quando a gente olha que 92% dos executivos americanos estão considerando o IA como prioridade número 1, no Brasil 58% só das empresas experimentando, tem gente que não está nem experimentando, é um pouco preocupante. E apenas 9% são empresas líderes, com uso disseminado, vários casos de uso rodando, já com resultados mensuráveis. As principais barreiras de adoção. No Brasil, o executivo brasileiro destaca a falta de talento. Então, sim, a gente tem um gap de formação de base, de pessoas formadas em exatas, engenharia, ciência da computação. A gente precisa formar mais essas pessoas e a gente tem dificuldade de preencher os postos de trabalho. Nos Estados Unidos, eles já têm uma força de trabalho muito qualificada, têm as melhores universidades, então a principal preocupação tende a ser com segurança e privacidade, uma preocupação mais de como operacionalizar e colocar isso em produção do que como é que eu vou construir isso. Quando a gente olha os desafios comuns, então a gente vê que tanto o Brasil quanto os Estados Unidos apontam a falta de clareza nos casos de uso como um ponto, a privacidade dos dados e a escassez de talento. A falta de clareza nos casos de uso é importante porque o executivo médio, tanto o Brasil e os Estados Unidos, não entende a diferença, por exemplo, entre a clássica e a generativa, o que é que uma é capaz de fazer versus a outra, então ainda há uma confusão sobre como eu adoto e como eu opero e como eu priorizo os casos de uso no negócio. E tem preocupações adicionais no Brasil, que incluem a integração com o restante da tecnologia, como é que eu conecto com o meu sistema de ERP, de CRM, de gestão de clientes, ainda é um issue, não é nos Estados Unidos, e o retorno sobre investimento. Tem muitas dúvidas ainda se isso dá retorno sobre investimento mesmo. Então, dá para ver por esses dados que o executivo brasileiro tem sido mais cauteloso e cético. E nos Estados Unidos, o executivo já tem se lançado mais de cabeça na tecnologia. Então, a conclusão é que, de fato, o Brasil ainda tem um caminho de maturidade a trilhar quando comparado aos Estados Unidos. Em termos de como é que a adoção vem acontecendo, a gente pode dizer que ela vem acontecendo de forma gradual. Então, no Brasil, as empresas iniciam com aplicações simples de IA generativa, progredindo gradualmente.
Eu dei o exemplo em vídeos anteriores do Carrefour, que já desde o ano passado já tem vários meses, vai completar um ano esse projeto, rodando um agente de e-commerce conversacional para o cliente final, que é um use case que deixa executivos de cabelo de pé. E se a ferramenta inventar fatos, e se tiver erros, etc. A Coca-Cola, que é um outro caso público que eu posso falar, que a gente atendeu como Bain Company, fez casos de uso para marketing de ativação. Então, colocou a ferramenta na mão dos clientes da Coca-Cola, disponibilizou campanhas clássicas da Coca-Cola, garrafas clássicas, e as pessoas podiam usar as campanhas clássicas mudando o background, escrevendo prompts criativos, colocando um astronauta bebendo Coca-Cola na Lua. Então, imagine o risco reputacional disso. Mas são projetos que existem formas de você minimizar esse risco a zero. E, de fato, a gente trabalhou com a Coca-Cola, milhões de usuários usaram essa ferramenta no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, para criar cartões de Natal. Talvez você tenha usado com praticamente zero incidentes reputacionais. Não foi falado da Pepsi, não foi falado sobre... ninguém criou campanhas falando sobre diabetes, então nenhum incidente digno de nota nas redes sociais. Então, isso mostra que a tecnologia precisa de um cuidado para minimizar os riscos, mas é possível minimizar os riscos. E aqui no Brasil, o que a gente vê é que ainda há um medo muito grande de levar esses casos de uso, por isso essa adoção mais lenta e gradual. E quando a gente olha para as ferramentas que estão sendo utilizadas de IA, tanto no Brasil e nos Estados Unidos, no Brasil predomina as ferramentas gratuitas nas empresas. Então, nem isso, infelizmente, a maioria dos executivos estão fazendo, que é disponibilizar as licenças, pagar pelas versões, né, mais avançadas, para que as pessoas sejam mais produtivas. Então, a adoção de copilots, do GitHub, da Microsoft, Salesforce, ainda é muito mais baixa no Brasil do que nos Estados Unidos. Isso é um contraste muito, muito grande. Quando a gente olha, então, estatísticas sobre as expectativas e os benefícios que inteligência artificial traz, eu vou trazer o exemplo de duas indústrias, mas aqui a gente pode extrapolar para outros setores da economia. Primeiro, a indústria de merging acquisitions, de fusão. Então, muitas pessoas que trabalham nessa indústria têm benefícios esperados que a IA consiga reduzir o esforço manual reduzido, e essa é uma indústria muito representativa e é um bom exemplo, porque o trabalho de Merging and Acquisition é muito de fazer o que a gente chama de due diligence, que é estudar os balanços financeiros das empresas, a área de atuação, ler muitos documentos, resumir os documentos, fazer relatórios sobre riscos, planos de ação, de fusão. Então, um trabalho muito cognitivo e manual. Então, a IA, principalmente IA generativa, gera muitas expectativas de esforço, de redução de esforço manual. Ter cronogramas acelerados, acelerar o tempo para fechar os projetos, redução de custo, ter um foco aprimorado nos documentos que importam, que são mais relevantes para aquele due diligence, aprimorar a criatividade e assim por diante. Então, é interessante para a gente entender por setor que os benefícios da IA são específicos de setor a setor. Aqui eu trago um outro setor, que é o setor industrial. Se no setor de Merge and Acquisition só se fala de IA generativa porque é um trabalho que envolve processamento de linguagem natural, leitura de documentos, quando você olha os casos de uso, os benefícios priorizados pelos executivos da indústria, você vê que não tem quase nada de IA generativa aqui. Então, quando a gente fala de planejamento avançado, que é o principal benefício em caso de uso esperado, planejamento avançado são técnicas tradicionais de inteligência artificial, de planejamento, de roteamento de veículos, de geração de planos otimizados de produção. Isso é IA preditiva, machine learning clássico, tradicional. Capacitação digital, cadeia de suprimentos otimizadas, como é que eu otimizo as rotas e os planos de abastecimento, predição de demanda, que é um caso de uso clássico, quanto é que eu vou vender, quanto é que eu tenho que produzir para poder dar conta do que eu vou vender, como é que eu gerencio meu estoque dado aquilo que eu antecipo vender e tudo mais. Nada disso são casos de uso de IA generativa, então trago esse exemplo para a gente também entender que nesse novo mundo de IA, tem indústrias que vão ser mais ou menos impactadas por
pelas tecnologias mais atuais, como a IA generativa, e outras vão precisar ainda continuar utilizando as tecnologias que sempre existiram de IA tradicional. Isso é importante se dizer para que você, como executivo, também priorize na hora de contratar times, priorizar projetos, um equilíbrio entre as novidades, o estado da arte em IA, mas também as tecnologias já consolidadas, maduras, sem esquecer que essas tecnologias podem afetar o core do seu negócio. Você está falando então também de uma estratégia, né, dentro das empresas, do uso da IA. Porque aí você vai combinar, né, uma coisa com a outra. Sem dúvida, Jean, esse é um bom ponto. Você como gestor de negócio, a pessoa que vai influenciar a priorização dos projetos de inteligência artificial, você precisa ter uma estratégia, como você bem disse. E essa estratégia, ela basicamente vai dizer onde investir, quais são as maiores oportunidades, como priorizar essas oportunidades e como mobilizar a organização com as competências, tecnologias e processos necessários para capturar o valor. Se essa gestão, você não tem uma estratégia clara, bem definida, e a gestão não é bem feita, a chance de você simplesmente adotar a tecnologia da moda e aquilo morrer numa fase exploratória e você só torrar o seu dinheiro Uhum. e se frustrar é alta. Mas para isso precisa ter realmente uma gestão efetiva e inteligente. Com certeza. Eu tenho mais uma pergunta. Considerando essas principais tecnologias digitais para as empresas nos próximos 5 anos, como que você enxerga a relevância dessas aplicações para o cenário empresarial atual e como que a inteligência artificial pode potencializar esses casos de uso? Já é uma ótima pergunta. 5 anos é um horizonte muito difícil para o estado atual que a gente está em IA. É muito. Considerando o boom que teve nos últimos 2, 3, né? Exatamente. É muito imprevisível, mas eu acho que duas coisas a gente pode ter certeza. A primeira é que a tendência que a gente está vendo não vai parar. É só você entender que modelos de linguagem, por exemplo, como o GPT-4, Gemini do Google e outros, que são estado da arte, que impressionam todo mundo hoje, em 5 anos eles vão ser considerados uma piada. Eles vão ser considerados os piores modelos de linguagem da história. Então, é importante entender que, primeiro, o passo de aceleração de IA é exponencial, e, portanto, você precisa começar a experimentar, no mínimo começar a experimentar agora. E segundo, em termos de oportunidades, eu acredito que as maiores oportunidades estão, como a gente viu nas estatísticas, em aumento de produtividade dos trabalhadores que trabalham com atividades cognitivas. Esse é o grande ganho da IA generativa e dos modelos de linguagem. E você tem várias oportunidades também em melhorar sua inteligência de negócio. Então, gerir melhor a sua cadeia de suprimento, de fornecedores, ter uma inteligência melhor em como investir, em como priorizar projetos, como expandir para novos mercados. Então, usando IA tradicional, modelos preditivos tradicionais que vão entender dados demográficos, vão antecipar margem líquida esperada, taxas de crescimento e vão ajudar os executivos do nível C-level a tomar decisões estratégicas que são muito críticas e cheias de arrependimento. Então, para diminuir a chance de arrependimento em grandes decisões corporativas, a IA vai ser uma aliada e nos próximos 5 anos a gente vai ver um uso crescente da IA para isso. Muito bom. No próximo vídeo, o Carlos vai explicar sobre o processo de modelagem em IA. Se prepara. Chegou a hora de transformar ideias em realidade. Vamos explorar o processo de modelagem em IA e descobrir quais são os passos fundamentais para criar soluções inteligentes e inovadoras. Carlos, existem muitos desafios no desenvolvimento de modelos de IA? Mais do que a gente gostaria e tem muitas armadilhas que você como executivo, gestor de produto, negócio, precisa ter ciência e evitar. Nesse gráfico, a gente mostra o que seria um funil de desenvolvimento, de etapas de desenvolvimento de projetos de IA. A gente vai detalhar essas etapas, mas basicamente, definição do problema, traduzir o problema de negócio
uma solução técnica que vai atender os requisitos. Depois você tem a parte da coleta dos dados necessários à solução daquele problema, o pré-processamento e preparo desses dados, o desenvolvimento do modelo, a avaliação desse modelo, as rodadas de ajuste desses modelos a partir de feedback de stakeholders e usuários, até chegar na implantação e uso em larga escala da tecnologia de IA na organização. Dependendo da fonte, a gente vê que cerca de 54% a 87% dos projetos de IA, eles morrem ali no piloto, né? Nem chegam na fase dos ajustes e produção. E dentre os principais fatores se destaca a dificuldade do acesso aos dados, os dados faltantes ou inadequados para o problema, e a complexidade na hora de escalar as arquiteturas, de garantir a conformidade com os padrões de segurança de dados, etc. Então, você como executivo de IA precisa entender cada etapa para fazer as melhores ações em cada etapa para minimizar esse tipo de risco e maximizar a sua chance de sucesso de que o seu modelo, o seu produto de IA vá realmente para a produção e gere valor. Então, primeiro passo, como a gente falou, é a definição do problema. Aqui é crucial que a gente tenha os objetivos claramente definidos e vinculados aos objetivos de negócio. Eu preciso entender quem é o meu usuário final, qual é a dor que eu estou resolvendo e como o produto de IA se encaixa na estratégia mais geral, quais as alavancas de resultado que ele vai trazer para este problema. Depois tem a parte da coleta de dados. Aqui é super importante fazer parcerias com as áreas que são produtoras desses dados, para garantir que esses dados estão sendo produzidos na frequência correta, na disponibilidade e quantidade correta e com a qualidade suficiente. Então, tem uma etapa de diagnóstico antes de você sair coletando os dados. Se você coleta os dados de qualquer forma e só depois que está construindo o modelo percebe que tem problemas de qualidade, você vai ter que dar vários passos para trás, idas e voltas, e vai ser difícil coordenar com as outras áreas e o projeto já pode morrer aí por uma falta de uma boa gestão. Depois a gente tem a etapa do pré-processamento e preparação dos dados. Os dados, como existem na organização, eles nunca vão estar prontos para aquele modelo, aquele projeto específico de IA. A gente sempre vai precisar fazer etapas que a gente chama de engenharia de atributos, que são as transformações para criar variáveis interessantes para o problema. A gente vai detalhar isso em outros vídeos, mas é importante entender que engenharia de atributos é uma etapa crucial e também tem as suas armadilhas. Se eu não tenho dados de qualidade, a engenharia de atributos também vai ficar deficitária, então é muito importante perceber problemas de qualidade nos dados desde o início, desde a etapa de discovery do produto, já na definição do problema. Depois a gente passa aqui para as etapas do treinamento do modelo, quando todos os dados estiverem preparados, e treinar o modelo significa apresentar o modelo aos dados, calibrar os parâmetros do modelo, ajustar esse modelo aos dados. E, em geral, é a parte até mais rápida de ser desenvolvida. O maior esforço de um time de desenvolvimento de modelos de IA vem nas 3 etapas anteriores que eu mostrei. Elas precisam ser muito bem feitas, muito bem planejadas, e se em poucas semanas o teu time já está desenvolvendo o modelo, isso pode ser um mau sinal, coisas que você deixou passar e vai e vai impactar o projeto ali na frente. Depois você tem treinei o modelo, ele funciona bem, generaliza, tem uma ótima precisão, acurácia. Eu não vou colocar esse modelo ainda em teste na mão do usuário em produção, eu vou passar primeiro por uma etapa de ajuste do modelo. Eu não vou simplesmente olhar as métricas técnicas e supor que ele está pronto. Eu vou colocar esse modelo na mão de alguns stakeholders de negócio, eu vou levar dados, visualizações, gráficos, estatísticas, explicar quais são as variáveis que eu estou usando, validar com stakeholders de negócio se aquele modelo atende os requisitos, testar com 1, 2 usuários, pegar feedbacks. Pela minha experiência, sempre vai vir feedback, sempre alguém vai dizer, mas você considerou essa variável? Não considerei, mas o modelo está bom, a acurácia está 85%. Não, mas para esse tipo de caso de uso, essa variável a gente olha.
Mas não vai fazer diferença na acurácia. Essa é uma conversa típica entre pessoas técnicas e de negócio. Não, mas eu me sinto mais confortável como usuário do modelo, como stakeholder do modelo, que essa variável seja considerada, porque é tipicamente como a gente raciocina aqui, normalmente no nosso dia a dia. Então, essa conversa precisa acontecer, essa negociação precisa acontecer, você precisa de líderes técnicos na área de IA que saibam conversar com o negócio para fazer isso acontecer. Quando você ajusta o modelo, retreina, incorpora os feedbacks, aí sim você parte para a parte da implantação do modelo em produção, onde são os maiores desafios de engenharia de software para integrar com sistemas, para disponibilizar o modelo atendendo os padrões de segurança, privacidade. Então, também é importante, em paralelo, enquanto o time de cientistas de dados, engenheiros de machine learning, constrói um modelo e prepara os dados, você já tem uma outra equipe técnica pensando em arquitetura, como é que eu dou conta do volume, a quantidade de usuários, o número de acessos simultâneos, o acesso seguro. Então, também é importante, porque se você não fizer isso em paralelo, vai chegar na última etapa, o projeto pode morrer e se tornar inviável também. Bom, essas são as fases, mas o mindset para você executar essas fases, o que eu recomendo, que é boa prática de mercado, é que seja um mindset orientado pela geração de hipóteses. IA e machine learning, para o bem ou para o mal, é muito sobre tentativa e erro, é muito sobre teste, aprendizado rápido, iteração rápida no modelo, nos dados, feedback constante do usuário, dos stakeholders de negócio. Não adianta isolar o time, caixa preta, o pessoal viajando na maionese, cheio de ideias técnicas avançadas, se a conversa com o negócio em termos de hipóteses não ocorrer. E tem várias daquelas etapas onde eu posso gerar hipóteses. Eu posso gerar hipóteses nos dados que eu vou precisar. Olha, para construir esse modelo, a minha hipótese é que eu vou precisar desses dados. Valida com o negócio já aí. Teste a tua hipótese validando com o negócio. Eu capturei os dados. A minha hipótese é que eu vou usar um modelo simples de regressão linear, porque os dados são mais ou menos bem comportados, seguem uma distribuição normal. Aí é uma hipótese mais técnica, uma hipótese estatística. Você vai testar se os dados de fato seguem uma distribuição normal. Se seguirem, isso pode balizar a escolha do modelo, o tipo de modelo que você vai selecionar para construir a aplicação. Então, tem hipóteses técnicas também na etapa de modelagem. E assim por diante. Hipóteses de experiência de usuário e assim por diante. Então, durante todo o processo, precisa ter esse mindset de geração de hipóteses. E para você fazer isso de uma forma efetiva, é preciso ter uma compreensão muito boa no domínio. Novamente, o cientista de dados, o engenheiro de AI e machine learning não pode ficar isolado do negócio. São pessoas técnicas, sim, mas você quer pessoas que entendam, sejam apaixonadas pelo negócio e entendam tudo sobre a jornada do cliente, sobre os canais de receita, como é que o teu negócio faz para ganhar dinheiro e conquistar o cliente. Depois, é importante a estratégia de formular hipóteses baseadas em dados. E para isso existem etapas de análise exploratória dos dados que na gestão de times de IA são importantes e necessárias. Antes do time sair mão na massa, construindo um modelo todo apressado, vamos caracterizar os dados, vamos explorar, vamos testar, vamos visualizar os dados, vamos detectar se tem erro e se tem padrões diferentes, se os dados se comportam da mesma forma nas diferentes regiões que a minha empresa atua, se é a mesma coisa no Nordeste e Sudeste, se tem épocas do ano que tem efeitos sazonais, em que eles vendem o comportamento do consumidor diferente. Tudo isso é importante usar a análise de dados, exploração dos dados para entender o comportamento dos dados, porque isso pode afetar as decisões de projeto. E também vai afetar, como eu já disse, a seleção dos próprios algoritmos. Bom, agora vamos explicar o treinamento e avaliação dos modelos. Essa é uma fase importante. Quais são aqui as dicas? E primeiro vamos começar definindo o que é treinar um modelo. Se você nunca parou para pensar o que é que isso significa, treinar um modelo simplesmente é realizar a passagem dos dados por um processo que irá
determinar os parâmetros, os melhores parâmetros que fazem aquele modelo explicar e se ajustar aos dados. Vou dar um exemplo mais simples possível, tá? Digamos que eu te apresente com esse conjunto de dados. Então, eu vou te dizer assim, olha, Jean, eu tenho uma entrada que é o número 2, e eu vou realizar, esse número 2, ele vai ser processado, e depois de processado, eu observei o número 4. Tá. Um outro exemplo eu te dou o número 3 e observei o número 6. Eu te dou o número 11 e observei o número 22. Qual é a sua melhor hipótese para o que é que está acontecendo com esses dados? Então, você poderia dizer, já sei, você está sempre dobrando os dados. Ótima hipótese, aparentemente é isso que está acontecendo. Então, a operação matemática que melhor explica esses dados é a equação da reta y igual a 2x. Se eu pego o meu x, que é a entrada, multiplico por 2, eu vou conseguir reproduzir a saída. Então, treinar o modelo em IA, em aprendizado de máquina, significa eu ter uma curva, uma reta, que vai explicar o comportamento geométrico daqueles dados. E fazer isso, a gente sabe que uma reta tem 2 parâmetros, ax mais b. O a que está multiplicando a entrada vai determinar a inclinação da reta, e o b que está somando a entrada vai determinar a altura, o deslocamento daquela reta no plano. Ao treinar é se perguntar quais são os melhores valores para A e para B, esses 2 parâmetros, nesse caso, nesse modelo, que melhor se ajustam, nesse caso, passam por cima exatamente dos 3 exemplos de treinamento que eu te falei. Então, você pode começar com uma reta aleatória, com qualquer inclinação e altura, e o processo de treinamento vai determinar o erro, a distância dessa primeira arbitragem que você fez de reta para esses dados, e progressivamente vai ajustar o valor de A e de B até se encaixar nesses dados. Isso é treinar o modelo. Então, dito isso, quais são as dicas para times que estão treinando modelos de machine learning? Primeiro, sempre usar técnicas de validação cruzada, de otimização de hiperparâmetros. Anota aí, porque você precisa depois verificar no checklist se o time de AI Machine Learning está usando essas técnicas. Nada mais é do que você fazer microtestes durante o desenvolvimento do modelo para pegar os dados que você tem e fazer de conta que uma parte dos dados você nunca viu. Então, você separa alguns dados para teste e outros dados para o treinamento. E aí você testa se aqueles dados que você não apresentou o modelo no treinamento, o modelo está conseguindo ter uma boa acurácia, um erro pequeno naqueles dados. E você faz isso para várias combinações. Isso é validação cruzada. E otimização de hiperparâmetros nada mais é do que, vou dar um exemplo de um modelo de rede neural. Então, uma rede neural, ela vai ter vários neurônios, não precisa se preocupar com o que o neurônio significa na prática, e camadas de neurônios. Ajustar os parâmetros dessa rede neural no treinamento significa ajustar os pesos que a rede vai dar às entradas e tudo mais. São números que eu coloco ali na relação entre entrada e saída. Mas os hiperparâmetros eu posso mexer na arquitetura dessa rede, eu posso dizer quantas camadas eu quero que ela tenha, se ela que ela vai ser mais profunda com 100 camadas ou mais rasa com apenas 2 camadas. Então, esse tipo de escolha de arquitetura pode ser automatizado, isso é um pouco que a gente chama de otimização de hiperparâmetros. Uma outra dica, isso tem a ver muito com a parte de ajuste, é aplicar a metodologia Human in the Loop. Então, ciclo de feedback para aprendizado contínuo com os stakeholders, os subject matter experts, que são especialistas no domínio da aplicação. E, finalmente, depois de tudo isso, você tem que preparar esse modelo para produção, testes de estresse, antes de empacotar, testar em vários cenários, realizar backtests. Então, separa uma parte dos dados históricos de venda, mais recentes, para testar o modelo, e ao disponibilizar os dados para o time de aprendizado de máquina IA, disponibiliza só uma parte mais consolidada dos dados. Então, esse tipo de cuidado para depois você fazer backtest, teste de stress, também são bastante recomendados. E, por fim, você tem as etapas de deploy, monitoramento e atualização do modelo, que são um detalhamento das etapas de implantação. Então, aqui, a gente vai colocar o modelo operacionalmente, tá?
Então, como eu já falei, integrar com sistemas existentes, vai monitorar o impacto desse modelo também no restante dos processos de negócio. Uma coisa, por exemplo, é predizer a demanda quanto eu vou vender. Outra coisa é eu entender como é que a minha predição de demanda está afetando na prática as decisões de reabastecimento, de planos de produção, como é que aquele erro inerente, que sempre vai ter um erro do modelo de predição, está afetando monetariamente as decisões de compra, venda e produtividade lá na ponta. Isso também é responsabilidade do gestor de IA e Machine Learning de fazer parceria com as áreas para realizar esse tipo de monitoramento com métricas pré-determinadas. E também detectar mudanças nos dados. De repente, você treinou um modelo, mas aí a sua empresa lançou um novo produto, uma linha de negócio diferente, uma característica de clientes completamente diferente, começaram a usar o modelo de forma diferente. Você precisa de monitoramento para detectar isso e determinar a necessidade de retreino do modelo, que é a parte de retreino e atualização do modelo. Então, aqui você precisa reajustar periodicamente, seja numa cadência pré-determinada, uma vez por mês, uma vez a cada trimestre, retreinar os modelos com novos dados, ou de uma forma também mais proativa e com base em alertas. Então, se eu já sei que a empresa vai expandir para uma outra região, vai operar no México e é um mercado novo, eu já sei que eu preciso retreinar o modelo e coletar dados daquele mercado antes de ir com o mesmo modelo que eu tinha em produção para aquele mercado. Então, todos esses cuidados são importantes e necessários na hora de você colocar o modelo em produção para maximizar a chance de sucesso do teu modelo. Primeiro, ir para produção, que já é um desafio em si, e segundo, dado que ele está em produção, alcançar os objetivos de impacto do negócio que você planejou lá atrás. Muito bom. Podemos ir adiante? Claro, Jean. Então vamos lá, no próximo vídeo vai ser o momento de saber os detalhes sobre blocos construtivos em IA. Vamos lá?